Tá ótimo. Vamos lá, vamos apresentar. Compartilhar tela. Plano 2 da senhora Evelyn. Não é compartilhar, apresentação de slides. Pronto. Vamos lá, Tá internet. Foi. Já está fazendo anotações, ótimo. Assim que eu gosto. Para não perdermos nada. Vamos lá. Então, hoje vamos entrar no seu universo pessoal, né? Já falamos bastante na outra semana sobre o seu ser. Seguiremos falando hoje sobre a sua rotina e seu estilo de vida. São vários subgrupos de perguntas, mas vamos começar por rotina e estilo de vida. Senhora Evelyn, Tá ótimo. Como é a sua rotina de segunda a sexta? Tem reunião específica? Manhã eu tiro para isso, tarde para aquilo? Alguma rotina para melhoria de performance? Conta para gente. Sim. Bom, normalmente, tô pensando já no meu cenário com trabalho, tá, gente? Não vou falar do momento atual. No cenário de trabalho, normalmente, eu consigo fazer a minha agenda, mas eu tento cumprir ali pelo menos um horário núcleo de 9 às 4 da tarde. Então, eu consigo fazer minha flexibilização de manhã e à tarde com isso, né? Então, normalmente, de manhã eu coloco uma rotina de exercício, mais a minha ida, né, para o trabalho. E na minha ida, que é um processo muito interessante para mim, normalmente eu vou dirigindo, que é 1 hora, né, de carro que eu faço, mas eu vou dirigindo e ou vou gritando, cantando, quase gritando no carro, ou vou fazendo alguma reunião, vou fazendo alguma ligação, fazendo, né, tentando adiantar o dia. E eu coloquei a sexta-feira, na parte da tarde, como o meu momento de melhoria de performance, de estudos, ou de alguns temas específicos com o próprio time, quando a gente tem, né? Normalmente eu coloco com o time de manhã, na verdade, e deixo a sexta-feira, porque não agora, mas na outra empresa que eu trabalhava, eu tinha o Short Friday, né? Então, eu já tinha acostumado com essa rotina e eu acabei trazendo isso para a minha rotina atual. Então, normalmente, na sexta-feira à tarde, é esse momento que é o que eu falo também, né? A gente normalmente já está, às vezes, tão cansado para tomar grandes decisões e tudo mais, então eu prefiro não fazer, mas investir esse tempo nesse desenvolvimento e nessa performance. Perfeito. Finais de semana, como é que é? Total Bom, família, temos trabalho, o que temos no final de semana? total família agora, total família, desde que o Gabriel nasceu, né, ficou assim. Então, Antes não era assim. não, antes eu me programava com trabalhos para o final de semana. Sabe aquela coisa assim, não, isso daqui deixa que eu faço sábado de manhã, sábado à tarde, domingo à tarde. Hoje não, hoje eu guardo, assim, literalmente o final de semana. Deu sexta-feira ali, 6 horas da tarde, é família, e realmente, assim, esqueço. Antes não, antes eu ainda ficava meio pilhada, agora eu esqueço, e só vou voltar a ver na segunda-feira de manhã, a não sei que seja, assim, um caso muito urgente, uma coisa muito complicada, mas é raro, normalmente a gente consegue respeitar bastante isso, sabe? E aí, finais de semana, agora, principalmente, né, passeando com ele, vendo as coisas da escola, fazendo as atividades. A gente gosta bastante de conhecer os locais aqui, né, por perto. Então, eu tô aqui em Mogi, então tem muita coisa gostosa aqui por perto. Então, a gente acaba dedicando esse tempo para ele, né? Até porque Mogi, o que você tá? Mogi das Cruzes. Das Cruzes, tá. Isso. É que eu atendi Mogi Guaçu. Será que Ah, é? não, é que você está expandindo cada vez mais. Nossa, é cada lugar que eu não conheço, mas vai aparecendo. Na pandemia, muita gente, né, foi morar para o interior. Sim, bastante gente. E aqui, assim, realmente, pra gente tá do lado de São Paulo, mas tá, né, Quanto mais... tempo que dá daqui? Tá dando... de São Paulo dá normalmente 1h20, Pertinho. e eu trabalho em São Bernardo 1 hora. Pertinho. Então, São quantas vezes por semana que você vai? 3 vezes por Três. semana. E aí, normalmente,
eu fico segunda e sexta, né? Eu faço home office, a não ser que tenha alguma alteração. Por isso que na sexta também é mais fácil para eu fazer essa parte do Tem? desenvolvimento e das coisas com o time. Legal. Então, nós temos o Gabriel, que está Temos com o que idade? Gabriel. 1 ano e 8. 1 ano e 8. E temos algum animalzinho de estimação? Não, não temos ainda. 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 Acho que em breve sim. Aqui em casa eu tento não ter. É muito trabalho, gente. Mas a É. Cecília tá louca por um cachorrinho. Então, ele é louco por bicho também. Não pode ver um cachorro aqui no prédio que ele tá passando a mão, conversando. O pai dele falou que só se for uma tartaruga. Eu não sei. Tá no trabalho. Né? Vamos lá. Atividade física? Sim. Praticava? Como é que é? Sim, eu faço aqui na academia do prédio. Eu estava fazendo agora reabilitação por causa da cirurgia, né, numa clínica, mas agora eu faço aqui na academia do prédio, que é literalmente embaixo do meu apartamento, então não tem nem desculpa, né, gente? É embaixo. É só descer um lance de escada, eu tô lá. Você mora no primeiro andar, então. Exatamente. E aí desce, já tá lá e aí agora com personal trainer, né? Para poder garantir também que não vai acontecer nada, né? Então eles que me instruem. E a questão é essa, né? Agora, antes eu era muito sedentária e agora eu preciso fazer as atividades porque faz parte do tratamento, né? Então não tem nem opção, não é nem aquela coisa de olhar e falar, não, tá tudo bem, tô achando que eu tô bem, tá tudo certo. Todo dia. Tem que fazer todo dia. Pelo Caramba. menos que seja uma caminhada de meia hora. Caramba. Né? Como você avalia a sua disciplina para manter a atividade? É porque é perto? É para a saúde? Me conta. Olha, hoje tá muito mais conectado à saúde, né? Antes eu olhava muito pelo lado estético, né, para essa questão. Mas hoje é pela saúde. Então eu sei que eu não quero voltar a sentir o que eu senti, então isso vem. Então, até aqueles dias assim que você tá mais, ai, nossa, que preguiça e tudo mais. Não, tem que meio que sim, respirar fundo e vai, né? E uma coisa que eu comecei a fazer agora é, às vezes eu falava assim, ah, não, mas hoje não vai dar porque eu tenho que estudar tal coisa. Não, eu vou e deixo estudando, ouvindo o vídeo, podcast, enfim, o que tem que fazer para eu pegar isso. E, de fato, assim, é só o ir, né? Então, a disciplina, ela tá nessa coisa do, tá, vamos colocar roupa e vamos. Porque quando tá lá, a coisa vai super E tranquila. além da academia, Evelyn, nas outras áreas da vida, como é que você é para disciplina, estabelecimento de rotinas? Bom, eu vou te falar, eu adoro estabelecer uma rotina, mas antigamente eu tinha muita dificuldade de cumprir a minha rotina. Tá. Então, e muito por causa daquela coisa do trabalho, assim, do tipo, o que surgia de apagar incêndio já quebrava a rotina, e daí, assim, se quebrava uma coisa, não era aquela pessoa que falava, ah, ok, quebrou isso, mas eu vou continuar o resto. Não, quebrou o dia inteiro, sabe? Aquela coisa assim que você vai justificando. Agora, bom, eu não sei como é que vai estar com relação ao trabalho, mas pelo menos na vida pessoal eu estou cumprindo muito mais, né, por causa dessa coisa da quebra. Então, por exemplo, não é porque eu não consegui e fazer de manhã que eu não posso fazer à tarde, né? Eu só tenho que readequar as coisas. Então, eu imagino que agora, quando eu volte, eu tenha mais essa consciência. E, de fato, assim, a questão da disciplina, para mim, até a questão, por exemplo, de ter o personal, né, junto, além da minha questão de segurança, mas eu também crio um compromisso, né? Então, assim, eu sou muito disciplinada com tudo que é com a equipe, com tudo que é com o trabalho e tudo Mas mais, qual a quando tem alguém sua ligado. Agora, às vezes, quando é comigo, eu dou aquela negociada, sabe como? Então, agora que eu parei com isso. Aí Agora que eu você falei, colocou ele porque você já se conhece e sabe que dessa exato, forma você vai cumprir. Somos muito exatamente. parecidas, dona Né? Eva. Tá Mulheres, vendo? interesses pessoais e inspirações. Hobbies, temos? Temos cozinhar, que é uma coisa que eu tinha parado de fazer e eu voltei agora. É, e assim, é cozinhar e ver programas de culinária. Eu adoro aqueles reality shows onde você analisa tudo, porque assim, não é só a cozinha, né? É todo um contexto. Então eu falo para meu marido que eu sou a maior fã do Gordon Ramsay, fico o dia inteiro vendo os Eu ficava nem no acho hospital. ele tão grosso como ele, tão Não, fofo. então, tá aí, Coitado, incompreendido. não é? Então, adoro. E agora eu
tem uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, eu não comecei ainda, porque eu tô só esperando a liberação médica, mas eu já comecei a estudar junto com esse meu personal e com a fisioterapeuta, que é jogar tênis. Olha! Porque eles me perguntaram o que eu queria fazer depois do transplante. Eu falei que eu queria jogar tênis, que era uma coisa que estava guardada ali, né? E agora a gente tá começando a falar sobre isso, eu devo ter a liberação em mais um mês. Tá pensando em saibro ou quadra? Quadra. Eu tenho quadra aqui em casa, daí a gente vai Mais começar por rápido. aqui, é. E começar Mas, pelo mais rápido, entendi. exato, exato. Pelo menos a casa não vai ficar toda laranja. Não. Legal, muito legal. Olha, mulher, essa intercorrência aí na vida. Nossa, mudou tudo, Flávia, porque eu estava muito no piloto automático, assim, sabe? De trabalho, trabalho, trabalho. Até semana passada, uma colega minha de trabalho mandou uma mensagem, falou, quando você voltar, vê se pega mais leve, ela falou, porque você estava, antes de você sair de licença, quando você estava grávida, você estava pegando muito pesado com você mesmo. E veja, era uma percepção que, assim, eu tinha, porque eu estava estressada, mas eu não sabia que era tão forte para todo mundo, né? Então, realmente, essa intercorrência me fez mudar muita coisa. Né? Vamos lá. 12. Como foi essa viagem mais memorável e por quê? Não necessariamente positiva, memorável, guardou na memória. Sim. Mas com positivo melhor ainda. Foi. Oi? Não, foi super positivo. Foi quando eu estava morando na Argentina, estava na semana do meu aniversário e eu não tinha. Tipo, eu morava sozinha, não tinha programado nada e meu aniversário ia cair no final de semana. E aí, do nada, eu comprei uma passagem, reservei um hotel em Bariloche, que eu não conhecia ainda. Sim. E aí fui sozinha, cheguei lá, aluguei um carro e fiquei no hotel. Que mês? Em maio. Não tinha neve, tava gostosinho ainda. Não, tava bem assim, tava bem frio, mas não tinha quase neve. E aí eu fui, e aí, enfim, super curti o hotel, assim, sabe aquela coisa de estar com vista para as montanhas e tomar champanhe sozinha, e ir no spa e fazer massagem, porque eu também estava, né, naquela coisa de só trabalho. E uma parte que eu adorei foi quando eu peguei o carro e eu fui para o outro lado. Todo mundo vai lá para onde tem as pistas de esqui e tudo mais, eu fui para o outro lado, que é como se você fosse descer ainda mais para o sul. E, nossa, andei, só, tipo assim, a cada curva era uma paisagem linda, e eu parava o carro e saía do carro e aquele silêncio, assim, você só ouvia aquela natureza, né? Não tinha mais ninguém na estrada. Eu fui para Bariloche pelo Chile de carro. É sensacional. Deve ser inesperada. É maravilhoso. E aí eu sei que aquela viagem me marcou tanto porque foi aquela coisa assim. Exato, no meu aniversário. No aniversário, champanhe, massagem. Foi maravilhoso. Que idade você tinha aí? Eu acho que eu tinha. Isso foi 2017. Eu tava com uns 3 anos, com os 27. Só um pouquinho, gente, que estão gritando mamãe aqui, peraí. Só um pouquinho, desculpa. E aí? E aí, Flávio? Tá lá ele? Não, a gente desencanou de levar o Fleury, na real, que assim, a gente tá achando que a pediatra, ela pede muito exame de sangue. Eu já tenho 1 ano e 10 meses, é a 4ª vez que ele faz exame de sangue. A Cissa já fez exame de sangue? Fez uma vez. Então, cara, tudo que a gente tá falando, sim, o bebê de 2 anos, 3 anos fez 1, 2, mas ele tá indo pra 4ª. E é tipo, pô, é maçante pra ele, sabe? E aí, exame de sangue e exame de urina. O de urina nunca conseguimos fazer. Ele fica 4 horas no Fleury, não faz xixi, não pode vir embora, é muito. Não fez de urina. Oi? De urina, acho que tirou da fralda, teve uma história dela. Então, eles colocam uma fralda, espera fazer xixi e tal. Aí a gente tava lá e a Nath falou, tá muita coisa estranha, porque a gente não tava querendo fazer de novo, até porque ele tá doente, ele tá mole. Vai lá de novo enfiar a agulha nele, ele fica debatendo, machuca, sabe? É muito ruim. A gente conversou com a pediatra, e a Nath falou, acho que você pede muito exame. Ela explicou, ela falou, olha, eu jogo muito seguro com antibiótico e tal, não sei o que lá. Conversando, ela falou, mas se você é de antibiótico, pode dar. Que é o 5º dia de febre, entendeu? Vocês gostam
Bem, eu tinha uma pediatra, eu mudei. Deixa eu te perguntar, que a Cissa tá indo com quem? Doutor Paulinho, é um lindo. A pediatra da Cecília era muito boa, doutora Fernanda, mas ela não respondia pelo WhatsApp, era tipo, calma, Flávio, calma, minha filha tá 39 de febre, calma o quê? Não, tem que responder. Eu fui na emergência do Einstein, doutor Paulo Maio. Ele atende na Vila Nova e no Itaim. Ele é bem Passa bom. o contato dele depois? Passo, ele é uma graça. Gente, desculpa. Ele estava dormindo aqui, acordou, coloquei ele para ver um desenho. Ah, que fofo. Ele fica quietinho? Fica. Quando ele tá vendo desenho, ele fica super quietinho. Caramba. Tá, então fomos para Bariloche. Sim. Sozinha, de carro. Fomos à massagem. Você nem namorava ainda? Não, fui sozinha. Foi, sim, maravilhosa. Não, e foi uma coisa de uma hora para outra mesmo, assim. Eu tava naquela batida, na verdade eu tava em Buenos Aires, ia voltar para Córdoba e ia passar o final de semana lá. Aí eu já comprei a passagem de Buenos Aires mesmo e fui. E deu tudo super certo. Passou. Frase favorita. Qual é? Frase favorita. Olha, eu tenho algumas. Nossa, gente, meu Deus, tô com várias aqui na cabeça. Mas tem uma que me marcou muito em todo o meu processo e está muito latente na minha cabeça. Quase todo dia eu penso, mas é aquela depois do medo vem o mundo. Acho que é da Clarice Lispector. Essa frase me marcou muito, né? Porque é aquela coisa, tudo... E porque a situação como um todo me fez pensar em tudo, né? Por exemplo, isso que eu estou fazendo agora com vocês é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Mas sempre tinha aquela coisa, mas e aí, como que vai ser? E muito daquilo, o que os outros vão pensar? E quando a gente dá o primeiro passo, as coisas se tornam, né? A gente atrai todo o resto, né? Tanto que eu até falei para o meu marido, no dia que a gente começou o plano, no dia seguinte, eu recebi um convite para dar aula na pós lá da PUC do Paraná. Uau. Eu falei, gente, foi só fazer o movimento. Que as coisas acontecem. Exatamente. Eu tinha um professor que falava que é a mãozinha de Deus, ele falava. Quando você começa a fazer as coisas, a mãozinha de Deus vai empurrando. Exato. Então, assim, tudo para mim, eu tô pensando assim, tudo aquilo que agora me dá um pouquinho de medo, né? Depois de tudo que aconteceu, eu falo, não, gente, peraí, que depois disso tem coisa, né? Então, foi uma das coisas que me incentivou a começar o plano. Que ótimo. Principais referências, famosas ou pessoais? Bom, Pessoas. E tem uma referência que foi um chefe meu que mudou a minha percepção de vida, assim, de mundo, sabe? Sabe aquela pessoa, numa das nossas primeiras conversas, ele era um mexicano e ele já tinha morado em vários lugares, isso foi lá na Renault. Foi ele que, inclusive, me mandou para a Argentina. E ele, um dia chegou para mim e falou assim, onde você pensa em estar daqui a 10 anos? E na época eu era uma analista júnior de RH. E eu falei assim, acho que daqui a 10 anos a gente, né, olhando só aquele mundinho que a gente vive, ultraconservador, né? Eu falei assim, não, quiçá esteja numa posição de analista sênior, talvez uma posição de consultora. Olha a cabecinha pequena, né? E ele me olhou e falou assim, tem uma posição que eu vejo muito você, que é basicamente o que eu faço hoje, né? Cultura, diversidade, gestão de talento. E ele me descreveu toda essa posição e eu falei assim, tá, mas eu nunca vi, onde que tá essa posição que eu nunca vi? Ele falou, na França, em Paris. Aí eu falei assim, você tá brincando comigo, né? Ele falou, não, eu te vejo nessa posição e te vejo lá em Paris. Eu falei, não, isso não acontece. Olha a cabeça. E ele falou, acontece. Aí a gente fez um plano juntos, né? E aí, um ano depois, no dia que ele foi me perguntar se eu queria o desafio da Argentina, ele falou assim, lembra que a gente conversou um ano atrás e você falou que era impossível alguém ser expatriado nessa empresa? Então, você tá a fim de ir? Aí eu falei, nossa, com certeza. E ele foi, assim, um super professor para mim, um mentor, e ele é um cara, ele não é aquele líder típico, sabe? Aquele líder
paizão, assim, não, ele super te desafia, né? Por causa dele eu fiz várias coisas, eu fui fazer um intercâmbio fora, cheguei lá, eu fiquei um mês em Dublin, né? E porque ele me soltou em algumas reuniões em inglês, eu falei, cara, eu não tô sabendo me virar. E aí fui. Então, ele me incentivava nesse sentido, assim, desafiando. E até hoje, né, já faz 10 anos que tudo isso aconteceu, ele já mudou de país, acho que hoje ele mora em Singapura, e está em outra empresa, enfim, fazendo outras coisas, mas volta e meia a gente se fala e ele me dá os insights. Jorge Yepes. Jorge Yepes. E ele é VP da Dyson hoje. Então, Aonde? Da Dyson, aquela daqueles secadores ultrassônicos lá, enfim. Então, ele está lá agora, mas eu conheci na Renault, né? Depois a gente foi para a Nissan juntos e depois ele saiu. Mas ele é brasileiro. Oi? Ele é brasileiro. Ele é mexicano. Mexicano. Ele é mexicano. Mas foi uma pessoa que me ensinou muito, assim, sobre visão de mundo, sobre lidar com os executivos. Nossa, muita coisa eu aprendi com ele, ler cenário, enfim. Então, ele é uma pessoa que é uma referência para mim até hoje. E tem uma outra ex-chefe minha também, que foi a Gabriela Hernandes, que é brasileira, e ela foi minha diretora na Nissan. E ela tem, assim, ela misturava muito bem também essa coisa de olhar para uma estratégia de uma empresa, mas olhar para as pessoas, né, uma sensibilidade para olhar para as pessoas. E ela também foi uma referência enorme tanto como profissional quanto como mulher, assim, porque ela juntava tudo aquilo, né? Ela que eu falava, assim, hoje eu até brinquei com ela esses dias, porque eu falava, ai, Gabi, eu não entendo, você chega aqui 7 da manhã, toda animada, você já acordou às 4 da manhã para fazer exercício, já levou os filhos na escola, já fez um monte de coisa, e eu para acordar às 7, tô aqui, né, me arrastando. E hoje eu falei, semana passada, eu falei, hoje eu te entendo, né, como é que são as coisas, e é uma pessoa, assim, que também, tudo é a pessoa que acabou, né, ligando, conversando, enfim, para dar uma luz nos caminhos, né? Legal, muito legal. Então, são 2 ex-chefes. 2 ex-chefes meus. Legal. Comunicação e fontes de informação, senhora. Vamos lá. Quem você gosta de acompanhar nas redes e por quê? Uhum. Bom, eu gosto muito dos conteúdos da Kátia Porto, e principalmente porque ela traz muitos insights do dia a dia, mas porque ela também trazia algumas questões da vida dela, né, de como que ela tomava as decisões, trouxe muitos insights durante o período sabático dela, então gosto muito. Outra pessoa que eu sigo e que eu adoro é o Basaglia, o Ricardo Basaglia, porque ele também traz, né, já conviveu muito nesse mundo, acho que a gente acaba, né, se atraindo por essas coisas que é o que a gente entende também, né? E o que eu gosto dele é que ele traz muitas coisas que me desafiam, assim, sabe? Às vezes aquela opinião que a gente já tem muito formada, e ele traz alguns insights que me fazem me questionar e repensar algumas coisas. Quem mais? A Ana Tomazelli, também gosto bastante dela, não sei se você conhece ela? Deixa eu ver. Ana não. A Ana Tomazelli é uma ex-diretora de recursos humanos que hoje é consultora, palestrante, e que eu adoro nela. Eu a conheci, na verdade, hoje eu a sigo, mas eu a conheci numa reunião pela Volks, que ela ia fazer uma palestra para nós no ano passado, e uma conversa, assim, super gostosa, sabe? Muita verdade, muita coisa, assim, da prática, do dia a dia, assim, não, nada de floreio, né? Então, gosto muito dela. Acho que são os 3 perfis que eu mais sigo, assim, que eu mais acompanho de... Tudo é sobre RH, né? Tudo. Assim, eu tenho muitas páginas que eu sigo, assim, que falam, sobre... eu gosto muito das questões de teoria energética e tudo mais, mas, assim, não são pessoas, são páginas que exploram os assuntos, né? Então, tá sempre ali no meu feed também, acabo compartilhando algumas coisas, mas de pessoas, assim, que eu sigo, que eu gosto de acompanhar a rotina, o dia a dia, que trazem coisas relevantes, eu acho que são esses 3, os maiores do momento. Beleza. Seu tom de voz. Como que você acha que é o seu tom de voz?
A Uhum. maneira de comunicar ideias, assim, você é mais direta? Como é que você Uhum. chega para Bom, falar algo até delicado? uhum. Bom, eu acho que o tom de voz, às vezes eu acho que ele é até um pouco mais leve do que poderia. Eu Tá, acho que em alguns momentos eu poderia ser um pouco mais firme com o tom de voz. tá. E a minha maneira preferida de comunicar, eu gosto muito de analogia. Eu trago muito isso, assim, dentro das conversas, dentro dos treinamentos. Eu gosto, principalmente quando eu falo de carreira em si, né? Ou então, assim, as analogias e um pouco de história também, né? De coisas que já aconteceram comigo, coisas que eu já vi, né? Histórias de outras pessoas que eu já acompanhei. Números eu uso muito também, mas muito na abordagem estratégica da empresa, né? Então, aquela coisa, né? Para poder implantar os programas, enfim, para falar com o board tem que ir com número, né? Não dá para ir Tá. só com o romantismo normal, né? Para desenvolvimento de subordinados, digamos, você vai muito pela analogia e Super, história. sim. E quando você vai falar com superiores, você já não vai com história, você vai com número, né? Isso, normalmente com números. Caramba, Você fechei pode aqui. compartilhar, tá? Você pode compartilhar, por favor? Porque está no meu WhatsApp o link. Peraí. Fechei sem querer. Antes de eu compartilhar, só deixa. Evelyn, deixa só para gente entender um pouco melhor essa parte de tom de voz. Uhum. Assim, você acha que você é mais calma ou mais animada? Eu acho que eu sou mais calma. E sabe o que Tá. eu acho? Que às vezes eu posso passar uma impressão de tom de voz. Pode ser um feeling meu, tá, gente? Hum, Mas às vezes eu me sinto meio menina falando, sabe como? hum, Sabe quando você sente assim. Eu não sei se em algumas situações, mas eu não sei, às vezes é um feeling meu só. Nunca ninguém me deu esse feedback, mas às vezes eu me uhum. sinto assim. Daí eu, opa, peraí, volta, né? Então, Não mas eu sei. normalmente muito mais calma. Eu te acho calma e direta e segura. Ai, que bom. Mas aí eu não. Eu aqui. Então, Não mas sei. talvez seja justamente essa coisa do que, como eu já tenho isso na consciência, né? Então eu fico atenta Tá. para trazer isso, né? Mas isso Você pode ser acha, um processment. Uhum. você acha que Sim, você é mais alegre ou mais séria? eu sou. Ai, olha, depende. Eu acho que eu sou mais alegre. Mais alegre. Mais alegre. Assim, normalmente eu gosto de enfim, chegar nos lugares e brincar com as pessoas, sabe? Uhum. É, normalmente Você sim. não é sóbria, né? Aquela pessoa que chega, aquela coisa Não, dura, assim, né? Tá, não. tá. Você acha que você é mais tradicional ou mais inovadora? Mais inovadora. Mais inovadora? Uhum. Tá. E você acha que você tem um tom mais simples ou mais complexo? Eu acho que é mais complexo. Você acha que é mais complexo? Eu acho que sim. Por que que você acha que você é mais complexo? Porque às vezes eu tenho um pensamento assim que eu costumo misturar um monte de coisa que já está na minha cabeça e às Uhum. vezes vou dar um exemplo para vocês. Tem amigas minhas que eu só consigo me comunicar por áudio, né? Nossos horários nunca batem para a gente se ligar. E às Uhum. vezes eu começo a falar nos áudios e aí no final eu falo assim, gente, mas eu falei tanta coisa que talvez ela nem tenha referência. No final, ela sempre me fala assim: ai, que bom que você trouxe isso, eu entendi e tal. Mas na minha mente, para mim, tudo aquilo foi muito complexo, né? Uhum. Então, eu acho que assim, eu vou conectando uma coisa na outra, quando eu vi que aquilo já se transformou num negócio enorme. Às vezes eu não fico só naquele básico, Entendi. sabe? E você acha que mas você tem uma forma de pensar complexa. Você acha que você Uhum. consegue se comunicar de forma simples. É isso. Sim, acho que sim, Tá. porque acho que se as pessoas entendem, né? É. No final, transformar esse complexo no simples, né? Legal, legal. Deixa eu compartilhar aqui agora. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Tá. Peraí. A gente estava aqui, né? Então, Uhum. onde você costuma se informar e quais fontes considera mais relevantes? Aqui não estou falando dos influencers, mas de veículo mesmo, TV, sei lá, revista, site, onde você se Uhum. informa.
Sim. Bom, eu tenho o que acontece? Eu gosto muito de acompanhar as notícias, mas eu não gosto de coisas muito tendenciosas, né? Então eu prefiro aquelas fontes que trazem várias fontes ao mesmo tempo, né? E aí eu tenho um aplicativo aqui que é o Flipboard, que eu gosto porque, assim, eu coloco ali os interesses e aparecem todas as fontes, né? E aí, quando é um assunto que me interessa, então, normalmente eu dou uma olhada, né, de manhã, e quando é um assunto que me interessa mais, aí sim eu dou uma explorada melhor, né? Principalmente, assim, esses temas que envolvem muito, no caso do meu trabalho, e principalmente desse meio que eu vivo, né, que tem muito, por exemplo, muito envolvimento com sindicato. E eu converso, né? Normalmente eu estou na mesa com o sindicato. Muito conversa com o sindicato? Muito. E assim, sindicato dos metalúrgicos, daqueles que sentam na mesa com o Lula. É verdade, você sim. Sim. Então, e lá na Volks, eles têm uma influência gigantesca, né? Desde a Alemanha, porque lá, o board da Volks na Alemanha é 50% a família, né? A família Porsche, os sócios e tudo mais, e 50% representantes dos funcionários. Porque ela é uma empresa de base de governo, né? Se a gente vê lá a Volks. Então, a questão do sindicato é super valorizada. E aí, por exemplo, eu tenho que estar sempre muito, muito informado. Só que eu não posso, né, assumir aquela postura, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Então, eu tenho que estar vendo todas as fontes para entender o que eles vão trazer na mesa para mim e como que eu vou conseguir, né, jogar. E principalmente porque eu tenho algumas responsabilidades que não são a base deles, né? Então, eu não cuido diretamente dos operadores. Só que, às vezes, algumas coisas que eu faço acabam impactando lá. E aí a gente tem que a gente fala, tudo tem que estar super alinhado, né? Então, por isso que é uma coisa que eu não gosto de veículos que acabam fazendo essa tendência ou de olhar para tudo, né? O que a esquerda está falando, o que a direita está falando e assim vai. Sim, perfeito. Nossa, legal. Não tinha me tocado desse stakeholder, senhora. Agora, né, nesses últimos tempos, né, eu não tenho tido muito contato com eles, mas normalmente e é um stakeholder ali, assim, todas as outras montadoras que eu trabalhei, eu tinha contato, mas ali, literalmente, são os caras que estão ali no ABC, que sentam lá na mesa com o Lula direto, então, eles trazem muita coisa também, né? Caraca. Você tem que ser uma diplomata, né? No final do dia é isso, né? Nossa, não. Neutra. Não, e tanto a Volks tem uma área de relações trabalhistas que eu nunca vi na vida, gente. É uma estrutura enorme. Normalmente, né, em outras empresas, você tem uma pessoa, duas pessoas. Ali você tem uma equipe inteira. Caramba, que loucura. Quais referências influenciam o seu estilo de comunicação? Quais referências? Que é estilo de comunicação, né? Que você fala e acha legal. Isso aqui é muito para também ajudar a gente a pensar o que você gosta, né? O que você almeja. Por exemplo, você falou de algumas pessoas de rede social, mas assim, estilo de se comunicar. O que você acha como referência? E aqui pode ser qualquer coisa, tá, Evelyn? Não só pessoa. Tá, formatos também, né, digamos. O que você compreender por essa pergunta? Vou falar para vocês, um estilo de comunicação que eu gosto muito, que eu acho que traz verdade com uma leveza, é de uma das pessoas que eu comecei a seguir nos últimos tempos também, que é a Fabiana Justus. Eu acho que ela traz muita verdade, muita transparência, né, nos processos dela, né, ela também acabou vivenciando algo complicado nos últimos tempos, mas sempre muito leve, sempre muito positiva, sem tirar o impacto que realmente aquilo tem, né, não é aquele otimismo cego, né, digamos assim. Então, eu gosto muito do estilo dela. Eu também acho ela super direta, né, não tem muito floreio, enfim. Eu gosto bastante do estilo dela. Legal. Ela é ótima. Quais tendências atuais você está aproveitando para mover seus produtos? Sim, o que você acha que está acontecendo, né? Que você está vendo no mercado, tá? Que pode ser interessante para você surfar qual onda, né? Tá. Eu acho que aquela questão da saúde mental, que agora está começando a ser até regulamentada, né? Porque
o que eu estou começando, o que eu entendi, né? Muito participando também do fórum da semana passada. Não adianta a gente falar de ferramentas para a saúde mental que sejam ferramentas coletivas. Coletivo você já tem um monte, né? E às vezes até algumas ferramentas que são individuais, as pessoas elas acabam não acessando, porque elas já estão tão perdidas na questão, né? Já foi, né, a saúde mental, que elas precisam, elas não conseguem mais fazer isso. Então, eu acho que essa tendência ela vai cada vez mais ficar vai se voltar para serviços individualizados, customizados, porque cada pessoa também, não adianta a gente falar que é a empresa que destrói a saúde mental da pessoa, sempre tem uma base que vem junto, né? Então, o que vem de crença, o que tem de história, o que mais que está acontecendo na vida dessa pessoa que leva a acontecer isso. Então, não tem como fazer vacinação em massa, né? E essa é uma tendência fortíssima, porque naquilo que eu falei, né, dos executivos que chegam, que crescem, mas que chegam num determinado momento e correm o risco de perder tudo, né? Ou estão ali se expondo, a saúde mental, ela vai ser crucial cada vez mais. Esse é um território extremamente amplo, né? Até porque a gente começou a dar nome, né, para as coisas. O burnout não existia antes, né? Eu estava conversando isso com meu pai. Meu pai estava com 73 anos. Ele falou, cara, eu acho que eu tive alguns burnouts na minha vida, só que eu não sabia que era o burnout, né? Exato, exatamente. E legal você falar isso. Ontem eu estava vendo um vídeo ele é um pediatra, e ele estava falando que normalmente pai e mãe sempre dá mais do que teve. E ele falou, por que ele estava falando isso? Era um psicólogo, né, pediatra? Porque ele falou que muita gente ia reclamando do pai e da mãe. E aí ele falou assim, meu bisavô, minha bisavó, a meta deles era não deixar filho morrer, cara. Eles falavam assim, tantos vingaram, 3 vingaram. Depois veio uma leva de dar comida. Aí a minha mãe pegou uma época de conseguir estudar. Os pais tentaram mandar os filhos para a escola, para a faculdade. E foi a geração que a gente veio, é a geração de dar saúde mental para os filhos, que é isso que você está falando. Exato. E aí ele até fala, e tem muita gente brava com a geração Z, que está querendo impor a saúde mental, falando, não vou me matar de trabalhar, sendo que a gente que ensinou isso para eles, né? Exatamente. Então, saúde mental é bem interessante mesmo. Não, e é um território, como você falou, muito amplo, mas assim, muitas pessoas falam e não sabem o que fazer. Qual que é a ação, né, para isso? E finalmente eu acho que assim, a gente está chegando nisso porque está todo mundo pensando em soluções coletivas, né? Aquilo que você dá um tiro e resolve tudo, e não é, não vai ser. Bem, você colocou um ponto aqui que eu estava pensando, né? Como você, como RH, consegue se posicionar no território que ele é da psicologia, né? Porque por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente surfando ondas que não são competentes às suas próprias áreas e está tudo bem, tá? Sem julgamento aqui. Até porque eu acho que o RH está muito próximo da psicologia, porque ele tem que olhar o psicológico do recurso humano. Mas como você vê um jeito de trabalhar isso como RH, sabe? Veja, eu tenho... bolinho de chocolate e café. Nossa, esse Ai, que friozinho, isso aí é uma delícia! Ela é babada, minha filha e minha. Ai, adoro. Bom, como que eu vejo? Eu entendo que, na verdade, assim, existem muitas confusões de papel ainda, né, dentro do RH, porque você tem as pessoas que estão focadas só, e aí, olha, parece até uma coisa, né, o que eu vou falar aqui, mas assim, parece um sacrilégio que eu vou falar, mas você tem pessoas que são 100% ligadas só no que as pessoas estão pensando. E aí, é muito complicado para essas pessoas olharem para o negócio. Sim. E aí você tem pessoas que só pensam no negócio e que não conseguem olhar para as pessoas, mesmo dentro do próprio RH. Né? Elas estão olhando só para o processo e não para a experiência do colaborador dentro desse processo. Então, é uma coisa muito complexa, assim, você fazer tudo isso funcionar. Porque você tem gente que tem que olhar para o processo, tem gente que tem que olhar para a pessoa, e principalmente nessas situações onde você tem o que você já fala, né, com a liderança, com os executivos, você tem que misturar bem os dois. E aí a questão é, por exemplo, normalmente o executivo ele vai ter muito mais foco, por exemplo, o CFO, ele está com um foco ali total em número, em resultado. Aí você tem que saber falar de números, saber discutir os resultados para você poder trazer o foco dele para falar das pessoas. Exato, porque se você simplesmente chegar
e falar assim, olha, as pessoas estão sofrendo, ele vai falar assim, ah, sério, você vai falar isso? As pessoas estão sofrendo? Nossa, né? Então, Bem-vindo à assim, vida, né? exatamente. Então, A gente você já tem nasce que para traduzir. sofrer. Coitado do CFO, inclusive. Então, é isso, assim. E até ter Tá. discussões, por exemplo, as montadoras vivem com isso. Ah, vai ter corte, não sei o que lá. Tá, mas vai cortar como? Porque uma coisa é você cortar quantidade de pessoas, outra coisa é você cortar a labor cost, outra coisa é você reanalisar as estruturas. Tudo isso o RH tem que estar pronto para falar. Mas, se você não conhecer o negócio, você só vai falar assim, não, vai cortar as pessoas, não. Por isso que, ai, não, vamos cortar o copinho do café. Como se, né, fosse fazer um negócio. Não, então, Sim, assim, sim. é delicado, assim, por isso que Tá. tem essa coisa da psicologia, mas a gente tem que entender Trazer todos para o os lados, negócio. né? Sim, legal, legal. Vamos lá, agora a gente vai falar um pouco de forças, fraquezas e ameaças. Tá? Uhum. Quais são suas principais fortalezas pessoais? Tá. Haja fortaleza nessa mulher. Né? Eu acho que, gente, eu acho que é aquilo que a gente já falou, né, da visão do negócio das pessoas. Sou business. Exato. A comunicação no sentido de influenciar, né, esse negócio. Eu acho que a comunicação da influência, tanto para cima quanto para baixo, né, porque dentro da liderança é uma coisa que eu uso muito, assim, é o mover pela comunicação. Eu não sou aquela pessoa que fala assim, ah, vai e faz, sabe? Eu gosto de explicar e que a pessoa esteja junto. Outra fortaleza, eu acho que é a leitura de ambiente, que é bem forte. Leitura de pessoas, o que você acha? Leitura de pessoas, sim. Você falou que o seu chefe lá te ensinou a ler. Super. Ele me trazia muito a gente fazia alguns comitês juntos e depois a gente fazia essas análises, né? De como que fulano se comportou, como que fulano reagiu com o comentário do outro, e assim foi. Então, chegou numa hora que a gente até fazia, brincava de fazer um bolão antes das reuniões, né? Do que ia ser, como é que fulano ia reagir a tal tema, tal coisa, por exemplo. Uma das coisas que ele me ensinou muito. Olha, tem pessoas que a gente já mapeia, você vai com um tema crítico. Você sabe quem são os críticos que normalmente têm influência no comitê, que eles vão levantar essa bola, e se eles levantarem essa bola, eles vão levar metade ou mais do comitê junto, ou seja, eles não vão aceitar aquilo que você está colocando. Então, procura o cara antes, explica para ele antes, traz ele junto, né? Por quê? Porque na hora do comitê ele vai te apoiar, e quando ele te apoia, quem está com ele te apoia junto, né? Então, isso foi uma coisa que ele me ensinou a fazer e me mostrou, né, como é que ele ia fazendo. Então, depois acabou se tornando natural, né? E assim foi. Vamos ver o que mais. Eu acho que também tem uma coisa que é o que eu chamo de a gente chama como competência de pensamento crítico, mas é de poder olhar para as coisas. Por que eu falei até lá atrás, né, que eu sou mais inovadora do que tradicional? Porque eu nunca olho para uma coisa e falo, ah, tá bom assim. Eu sempre olho assim, tá ótimo, mas o que pode melhorar, né? Então, essa visão da melhoria contínua, eu acho que é uma fortaleza que eu tenho, porque eu gosto sempre de estar, tipo assim, como que vai facilitar, mas tá bom para todos os lados, ou tá bom só para nós e não tá bom para o cliente, né? Então, isso também acho que é uma fortaleza que eu tenho. Tá, desculpa, mas você falou que você batia bola com esse teu chefe, que era super legal e tal. Quem hoje faz isso com você? Hoje eu faço com o meu atual chefe também, que é o meu VP. E porque hoje a gente faz também, né, algumas coisas, por exemplo, no ano passado a gente teve um workshop que a gente fez lá em Buenos Aires, também só com o comitê executivo da Volks. E a gente trabalhou, ele, e a gente tem uma consultora que ela faz o coaching individual de cada um dos membros do comitê executivo. Então a gente fez nós três, né, ela já fazia um tempo que ela trabalhava com eles, fizemos nós três esse exercício de falar assim, como é que vai ser isso, como é que a gente vai vender essa ideia e tudo mais.
E foi muito engraçado, assim, porque acho que uns 80% do que a gente falou aconteceu, né? Dentro desse fórum, desse workshop. Bárbara Tosse. A Bárbara fica lá na Argentina, mas ela faz vários trabalhos aqui para o Brasil. Gente, só um pouquinho, que acho que tem alguém estranho na casa. Ô, filho. Filho, vamos sentar? Senta no sofá. E tá mexendo no PlayStation do meu marido. Hora que der. Você não tá sozinha com ele, né? Não. A moça que me ajuda tá lá embaixo também, mas é que tá eu e ele aqui em cima. E ele tava sentado, mas agora ele tava mexendo no videogame. Agora já tá quietinho de novo. Desculpa, gente. Ele já cresceu 1 ano e 8 meses e já mexe no videogame. Adora um botão, adora um computador. Tudo. Vamos lá. Pergunta que eu acho importante. E não tá na nossa base de perguntas. Após a maternidade, o que mudou em você? Nossa, mudou bastante coisa, gente. Acho que o senso de problema, antes mesmo do meu problema, o senso do que é crítico, sabe? Antes um probleminha desse tamanho se tornava, nossa, uma bomba, meu Deus, caso de vida ou morte. Depois, nossa, assim, parece que a perspectiva das coisas ganhou outra visão, assim, sabe? Então, muitas vezes uma coisa que ia me estressar, que ia me colocar, nossa, sabe? Comprar uma briga, enfim, eu olho e falo, não vou fazer isso, não precisa, né? Esse problema vai se resolver e tá tudo certo. Então, essa visão da resolução dos problemas mudou bastante. O tamanho deles também. O tamanho deles, o tamanho das situações, ou até, assim, alguma relação que eu achava assim, nossa, essa relação com fulano é ruim, não, eu vou lá, não, vamos ressignificar isso daqui. Às vezes a gente não precisa ser amigo, né, mas que a gente se trate bem profissionalmente, que as coisas fluam, enfim, né, não precisa ser todo mundo melhor amigo de todo mundo. Então, isso mudou bastante depois do Gabi. Que legal. Para mim também. Né? É tipo assim, eu já tenho tanta coisa. Não vou falar, não. Tá bom. Só que uma frase resume isso, que é sem tempo, irmão, né? Exato. Sem tempo, irmão. Eu acho que quando você vira pai, mãe, foi o que vocês falaram, as coisas que eram assim, fica, ai, putz, aquele cara mandou aquele e-mail, velho, sem tempo. Tem hora que a gente olha e fala, gente, que preguiça. Nossa, não dá. Exatamente. Beleza, próxima pergunta. Nossa, aqui tá repetida. Essa aqui, ó. Quais são suas fraquezas ao interagir com o público? Ou fraquezas, assim, que você acha que, na sua visão, né, podem ser vistas como fraqueza? Você falar que você é fofa demais, devia ser um pouquinho mais, né? Isso para mim. Exato, talvez seja ser mais firme, talvez. Eu acho que tem uma coisa que eu fiz muito tempo. Lembra que eu falei para vocês na primeira reunião sobre o não se apequenar? Eu acho que exato, acho que em muitas situações aconteceu de eu deixar outras pessoas se tornarem protagonistas em, às vezes, coisas que eram minhas, sabe? Ou, por exemplo, ir para um comitê ou para uma situação em que eu esperava alguém passar a bola para mim, em vez de eu ir lá e criar oportunidade, sabe? Quando eu tinha todos os argumentos, os subsídios para fazer isso. Então, essa é uma coisa, assim, né? Esse protagonismo, assim, ser mais natural. Acho que já melhorou. Eu acho que já melhorou, mas a verdade é o seguinte, assim, hoje, eu sentia muito isso, essa foi uma das análises que eu fui fazendo, né, nesses últimos tempos, mas hoje, por exemplo, tá bem na coisa da perspectiva, sabe? Eu acho que antes eu ligava muito para o que as pessoas pensavam, muito. E agora, depois da maternidade, depois do transplante, isso virou assim, sabe, uma coisa de depois do dedo vem o fundo, né, senhora? Exato. Então, assim, gente, sério, sabe, que as pessoas vão... Cada um tá tão preocupado consigo mesmo, com as suas coisas e tudo mais, que a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? Então, acho que essa era uma fraqueza que eu tinha, mas que hoje, por exemplo, eu já penso assim, voltando, eu já não tenho tanto isso. Uma fraqueza que eu tenho e que eu estou trabalhando, e essa já é uma fraqueza de bastante tempo,
quando eu preciso fazer, a minha postura quando eu preciso fazer reuniões em inglês especificamente. Então, é meio que aquela coisa, assim, eu posso ter toda a propriedade do tema, eu posso estar ali falando, mas se alguém faz, às vezes, uma pergunta que eu não entendo direito, eu já, sabe assim, quando parece que vem aquele negócio, assim, aquela insegurança. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante nesses últimos tempos, porque daí não é com relação ao que as pessoas estão pensando de mim, é uma coisa que me incomoda. Né? Te faz mal. Tem um aplicativo que eu peguei agora, chama-se Be Confident. É um WhatsApp de inteligência artificial. São poucas perguntinhas por dia que ele conversa contigo nativo, você responde por áudio de WhatsApp, fica ali respondendo. Ai, que delícia! Eu vou baixar. É baratinho, acho que é R$100 o ano, um negócio assim. Ah, maravilhoso, eu vou baixar hoje mesmo. Aí eu acho ótimo, porque naquela ansiedade que tu fica scrollando rede social que não tem o que fazer, vai falar inglês. Eu tô adorando. Exato. Ai, que delícia. Não, porque para mim, foi super engraçado. Como, por exemplo, quando eu morei na Argentina, eu fui para lá sem falar nada de espanhol. Mas eu voltei falando e é impressionante. Assim, eu entro numa reunião, muda o idioma, muda automaticamente e vai. O legal da IA é que não tem nenhum carinho e você sabe que não está sendo julgado. É uma IA. Exato. E ele só vai te corrigir. Tudo que você falar errado, ele vai ter o desprazer de te falar que tá errado, entendeu? Sim, sim. Mas não é uma pessoa. Então, Não, perfeito, adorei. Obrigada pela dica. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Essa parte do inglês, eu acho que pega todo mundo, né? Assim, não é, gente. Uma vez em 2015, eu fui para os Estados Unidos, no evento da Microsoft. Eu trabalhava numa empresa chamada Amplix, que fazia desenvolvimento de software usando Excel. Nossa, muito maluco. Entregava um Excel para o cliente. E eu fui lá treinando no táxi. Hi, I'm Rafael, for Brasil. We develop. Sim, eu cheguei no evento, o primeiro cara, o cara falou, hi. Eu falei, hi, I am Excel. I am Excel. O cara ficou meio, você é Excel? Não adianta. É treino, foi o que a Flávia falou. Ficar... Sim, exato. Entrevistada por um cara em inglês há um ano no Vetex Day, Rafa. Aí eu fiz umas aulas e tal, para chegar tinindo. Aí cheguei lá, mandei o primeiro hi. Ele, vamos praticar o português, eu quero praticar o meu português. Eu... Poxa! Acontece, gente, acontece. Acontece. Vamos lá. Quais ameaças, aqui, pensando com o produto, né, sociais, mercadológico que você enfrenta hoje? Assim, pensando até no que você faz, sabe, Evelyn? O que pode te posicionar ou te substituir, né? Aqui dando um exemplo, a gente está falando de AI, sabe, assim, pensando fora da caixa. O que você acha que pode ser uma ameaça para o que você faz hoje? Bom, eu vejo duas. Na verdade, assim, são ameaças, mas também podem ser oportunidades. Porque, assim, a inteligência artificial, ela pode ser uma ameaça, porque, de fato, se você fala com ela sobre conteúdos e tudo mais, eu já fiz essa experiência de jogar um monte de coisa lá e pedir, né, para fazer uma análise sobre mim, etc, e vem coisas que, para alguns executivos, né, que fariam uma mentoria, podem ser mentorados aí por um chat GPT. Pode ser suficiente, né? E a questão social, ela está baseada nisso das pessoas talvez não quererem mais estar em organizações, né? Então, isso é uma coisa que a gente pensa muito. Eu, por exemplo, falo que eu adoro trabalhar em grandes organizações, né? Sempre gostei disso. Mas é uma ameaça grande que a gente tem, né? Como que a gente vai continuar? Porque as coisas vão ter que continuar existindo. Não adianta a gente falar, porque o pessoal fala assim, carro autônomo, carro elétrico. Gente, alguém produz isso. Né? Não é porque eles não dependem de alguém para dirigir que não depende de alguém para fazer. Então, vai acontecer. Assim como todos os outros bens de consumo, enfim. Mas as pessoas estão cada vez menos. Então, eu acho que é um desafio, é uma ameaça, mas é uma oportunidade também a gente pensar em soluções para isso, né? Como que a gente faz, então, com que esse match ainda aconteça? As pessoas queiram trabalhar e estejam felizes com isso, porque trabalhar todo mundo precisa, então acaba indo, né? Agora, uma das coisas da IA, que eu falei que é uma oportunidade também, é o seguinte, essa semana eu estava lendo um artigo para um trabalho da pós,
que falava sobre, e eu fui pesquisar justamente sobre futurismo no desenvolvimento de executivos. E uma das coisas que falava lá era, e se os executivos, os líderes, eles precisarem, além de serem treinados em liderar pessoas, em liderar IAs no futuro. Ou seja, pode ser que no futuro você tenha um time híbrido, né? Então, porque hoje a IA, ela é uma ferramenta, mas pode ser que ela seja o recurso, né? Dentro do teu time, e você não precise mais ter alguém fazendo ela, né? Então, são coisas que a gente, né, eu enxergo por esses dois lados, mas em termos de ameaça são grandes, né? Porque realmente, entre a pessoa falar assim, eu não vou pagar X numa mentoria que o ChatGPT está aqui me dando e acho que isso é suficiente, né? Já é uma super ameaça, você perdeu o cliente, né? Sim. Tá, vamos lá. Conexões e prioridades. Aqui é um pouco falando assim, né? Pensando quando a gente for trabalhar a sua rede, tá? Quem são os principais perfis com os quais eu vou conectar nas redes, tá? Então, assim, o perfil principal é o perfil secundário. Então, o que você acha que, pensando um pouco no networking, né? Com quem que você seria o seu perfil primário? Você gostaria de ter networking? E quem que seria o seu perfil secundário? Eu acho que o perfil primário seria justamente os executivos. E aí, esses executivos que já estão... Eu não vou nem colocar assim, né, porque eu ia falar os que já estão há algum tempo, porque tem os que estão assumindo também posições para as quais seria um processo interessante da mentoria. A localização eu deixaria em aberto, porque eu acho que a gente, né, hoje pode ser bastante abrangente no online. E os cargos, eu diria que a partir de cargos gerenciais. Tá. Seriam as pessoas que você daria mentoria, né? Isso, exatamente. E o perfil de cliente secundário, para mim, seriam as pessoas de recursos humanos, que poderiam influenciar essas outras pessoas, né, a fazerem esse processo. Você não acha que poderia ser um B2B2C também? Que você poderia ser contratada por empresas? Sim, com certeza. O que te dá mais prazer hoje? Seria B2B, o consumidor, o executivo te contratar direto ou empresas te contratarem para desenvolver times? Eu acho que o que me daria mais prazer seria o B2C, né? Mas o B2B2C seria uma possibilidade. Exatamente. Exato. Mas estando na sua posição hoje, é melhor o B2C. Só. Exato. Então, são dois perfis que a gente tem que falar. Porque, por exemplo, o B2B2C hoje é uma coisa parecida em termos de desafio com o que eu tenho, que é você tem a pessoa, mas você está defendendo a empresa. Exato. E quando você está no B2C direto, você já vai direto naquela necessidade da pessoa. Eu não quero enviesar, mas eu vejo muito essa pessoa que defende a empresa. Eu sou, né? Até para o seu histórico, né? Ué. Mas eu posso te falar, Flá, não é, eu tô te falando assim, tem um lance que eu vejo na Evelyn, que é quase, se ela pulou para outro lado, eu falo, não, eu vou ficar do lado da galera. Qual que é aquela coisa? Eu já fui do outro lado, eu sei como é que você consegue atingir seus objetivos, porque aí eu vou te dar um exemplo. A gente mesmo, assim, como empreendedor, às vezes um cara fala, puta, eu vou falar com o investidor, como é que eu falo? Cara, você não pode se já apaixonar pela sua ideia, você já com número, porque o investidor não tá nem aí para sua ideia. É a mesma coisa a Evelyn, entendeu? Então, se ela vender para um B2C e a pessoa fala, pô, como é que eu faço para alcançar isso? Ela vai falar, olha, a sua lore, o seu storytelling tem que ser esse. Ela é quase que uma tecla SAP da linguagem executiva para o B2C, porque as pessoas não têm ideia disso, a grande maioria, né? As pessoas, por exemplo, elas vão pedir aumento de salário sem ter nada para falar. Cara, esse é um conteúdo muito legal, hein? Cara, desculpa a gravação, eu estou enviesando. E chat também vai nos ajudar, no ACA também. Cara, mas imagina um conteúdo para ela no LinkedIn de desenho de persona. Como que você pede aumento assim? Deixa eu te ensinar como estruturar um pedido de aumento. Sim, não. E, gente, porque de fato ninguém
as pessoas não sabem como é isso, e elas também trazem muitas percepções do tipo, e sem falar que assim, né, tem as percepções que já nascem na cabeça, e tem as percepções que são geradas pelos maus líderes. Por exemplo, eu fui lá pedir, mas o RH não deu, nunca pediu. Nunca falou da pessoa. O RH, né? Tipo um O Deus. RH, exato, né? Uma entidade. É Deus. Exato. Não é uma pessoa, não é estudar a Evelyn, né? Não, e muitas vezes assim, se você está numa empresa muito grande, não, mas porque o teu líder não te valoriza. Gente, às vezes o teu líder não tem autonomia mesmo para fazer. Então, assim, como que as pessoas enxergam esse todo? É uma máquina que tem por trás de tudo isso. Essa coisa do líder não dar autonomia, eu acho que vai muito da falta de pai e mãe, sei lá, sabe? Eu acho que vê o líder como uma figura paterna, sabe? Sim. A autonomia, meu amor, conquista a autonomia. Mas eu acho que essa pegada da Evelyn de ela crack the code, sabe? Ela é uma hacker do outro lado. Ela sabe como a máquina funciona. Crack the code. Eu tinha um chefe meu, mas ele foi muito legal. Eu estava nessa posição, Evelyn. Ele chegou para mim e falou: eu não tenho autonomia, mas eu vou te ajudar a gente construir uma história para levar para cima. Ele falou assim: você tem que pedir aumento do seu chefe de uma forma que ele fique com vergonha de não te aumento, cara. Na minha cabeça. Então, quais histórias você contar para o seu chefe ficar com vergonha de falar não? A gente foi lá, ele pegou um monte de trabalho que eu fiz, as minhas avaliações, ele montou um dossiê meu. E a gente foi lá, não conseguimos, mas ele conseguiu. Na próxima leva que teve de promoção, ele conseguiu. Crack the code. Exato. E tem a parte do antes, né? Porque quando você já está com tudo pronto e você precisa criar o storytelling, é uma coisa. Agora, tem muita gente que está ali esperando, mas sem fazer o por onde, né? Então, é aí que você começa, né? Porque já teve várias pessoas que me falaram assim, mas eu não vou além porque vocês também não me dão além. Querido, a vida não é assim, né? A gente nunca ganhou antes de fazer. Sim. Então... E tem também aquela pessoa que acha que é tudo por tempo, né? Rafael, eu tô aqui há um ano, então acho que preciso de aumento. Cara, sim. E empresa grande tradicional. Aqui, né? Você fica... uma vez para um funcionário meu, eu falei, cara, você fica igual um cone parado então, aqui por 10 anos. Assim, né? Mas as pessoas são muito ingênuas, é ingênua mesmo, elas não têm ideia, né? Então vamos lá. Tem mais algum outro. Rafa, desculpa. Se você é inovador e você pensa dessa forma, por que você fica em empresa tradicional? Então, essa é uma coisa, Flávia, porque eu sempre estive na automobilística, mas era uma coisa que eu já. Desde. Como foi que eu cheguei nesse insight? Foi um pouquinho antes de ter o Gabi. Que eu falei assim, ainda falei pro meu marido, eu quero, depois de ter o Gabriel, eu quero passar mais um tempinho, né, estabilizar com ele, e aí eu quero explorar outros segmentos. Porque acaba que eu fui migrando no setor automobilístico justamente pela experiência, por conhecer as pessoas, por essa coisa do... Hoje, uma das principais questões no setor é esse manejo com o sindicato, que é diferenciado, né, de outros ramos, então acabam surgindo oportunidades muito boas, né? Quando eu fui para a Volkswagen, a oportunidade era excelente. Mas hoje, por exemplo, coisas que eu gostaria muito de conhecer: o agro, a farmacêutica. Então, bancos, até voltar para bancos, mas de um outro patamar. A cara da filho. Eu gosto de você, Evelyn. Faz isso contigo, não. Não faz. Não, mas eu pensei assim, eu pensava numa coisa, por exemplo, um C6. Legal. Uma coisa assim, sabe? Os bancos mais tech agora. Então, penso nisso. Acho que assim, estou por uma questão de oportunidades, mas penso sim nisso e quero muito conhecer esses outros lados. Por isso que eu falo, né? Tem gente que fala assim, mas por que você já não sai, já não vai para esse negócio? Eu acho que ainda tenho mais coisas para viver em empresas, até para ser melhor nessa função de mentoria, sabe? Sim. Beleza, Rafa. Vamos lá. Tem algum outro perfil que escapou, Evelyn, que você acha que é importante? Algum outro stakeholder? Você falou do sindicato. Não estou falando para a gente seguir sindicato, tá? Às vezes tem stakeholder que você acha que é importante. Você falou de executivos, talvez RH. Estou tentando pensar o que a gente... Eu tenho alguns contatos que são muito valiosos para mim, que são headhunters. Legal.
que eles também trazem muito insight de mercado, me trazem muita oportunidade de conhecer bons profissionais, Mas isso é conversas boas de insight. um perfil que eu acho, mas eu estou envezado também, tá? E a Flávia vai concordar comigo, meu empreendedor, minha empreendedora. Porque é um perfil que é muito solitário e tem muita dificuldade de lidar com a parte de recurso humano, porque são startups, às vezes, que aí chega a 50... É assim, começa todo mundo fofo, todo mundo se amando, é sempre assim. Até 10 pessoas, nossa, somos uma grande família, todo mundo conhece até o pai e a mãe do outro, é uma coisa magnífica. Aí chega na curva dos 50, opa, já começa a não conhecer todo mundo, Sim. algumas pessoas começam a te ver distante, aí começa aquela coisa do empresário que explora, sabe assim, como você fala, mas como é que isso aconteceu? A gente todo mundo se amava aqui, agora... E aí é muito difícil, eu tô falando Qualquer que semelhança com a realidade é mera não, mas eu acho que qualquer empreendedor... Gente, eu gosto bastante disso. Adoraria ter alguém de RH para me abraçar. Pô, cara, imagina, Gosto. cara, eu pensei, já existe isso, tal, RH as a service lá fora, eu já ouvi falar disso, mas, cara, eu pensei, sabe o que veio na minha cabeça? Eu queria um RH de bolso. Imagina eu ter uma Evelyn aqui, que eu tiro por cima da mesa para conversar e falar, Evelyn, me ajuda, pelo amor Eu de tenho Deus. uma advogada que eu faço isso. Se eu tivesse uma consultora de RH, Mas então, mas é entendeu? isso, gente. Eu adoro realmente. Eu vou anotar aqui como uma ideia, mas eu acho que Sim. Meu talvez seja feedback de demissão das pessoas, Evelyn, é sempre o problema sou eu, nunca você, para não ter dor de cabeça, porque eu tinha tanto medo de tomar processo que eu queria poder ser mais correta nos meus feedbacks, e eu não dou. Sim. Sabe? Mas eu acho que tem um negócio, como empreendedora não tem área de RH, startup não tem área de RH, todo mundo vai ficar muito perdido e acaba pegando para si o problema. Para si, eu digo, é o que você faz, Flávio, entendeu? Falar, eu fiz alguma coisa de errado. E deixa eu achar um jeito de resolver isso e não ter um passivo trabalhista. E aí fica todo mundo pedindo desculpa, acariciando, entendeu? E não sabe como lidar com algumas situações mesmo, entendeu? Exato. E tem uma coisa, gente, eu adorei essa ideia, adorei mesmo, assim, não tinha olhado isso como um nicho de mercado, mas eu gosto muito, e pensando no que vocês estão falando, porque assim, eu já vi algumas que têm o RH, mas até foram coisas que eu vi que eu achava engraçado, assim, por exemplo, ex-estagiários meus, não, de repente, diretor de RH, CHRO, mas do quê? De uma startup. E aí, não que você queira diminuir a pessoa e tudo mais, mas a questão é que ela não tem esse repertório, não estou falando nem de tempo, mas de repertório, de ter vivido situações para poder ser esse braço direito desse executivo. Ele não sabe, porque a gente sabe muita coisa, assim, tipo, já fiz isso, já deu certo, já deu errado, já, sabe, assim, as pessoas costumam reagir de tal jeito, não faz isso, não vai por esse lado, porque pode dar problema lá na frente, assim vai. Então, às vezes, a gente tem essas empresas, mas tem pessoas muito júniores nessas posições, né? Com certeza. E não que, ok, elas não tenham que estar lá e tudo mais, mas não são elas, muitas vezes, que vão fazer essa função do tipo assim, do estar ali, né? Do coach, exatamente, desse conselho. Assim como, por exemplo, eu citei a Bárbara, por quê? Porque lá a gente não consegue fazer, devido justamente à complexidade do negócio. Não sou eu e nem o meu vice-presidente de RH que fazemos o coaching para o comitê executivo, é uma pessoa de fora. Sim. Né? E que ela compartilha até onde ela pode com a gente, né? Dentro dos termos contratuais. Então, uma parte ela pode, outra parte não. Mas ela também nos dá essas linhas guias para isso. Então, realmente faz muito sentido. Gostei, gente. Obrigada. Eu acho que pode ser um caminho. Pode. E para a gente terminar agora, tá? E aqui eu acho que a gente entra um pouco mais já o pezinho, olhando um pouco mais para conteúdo mesmo, tá? Que é quais são os grandes temas que deve focar no posicionamento. Obviamente que a gente vai te direcionar, tá, Evelyn? Não estamos tentando fazer trabalhar pela gente, mas é para a gente entender o que está na sua cabeça. E a gente vai construir algo que faça sentido para você. Então, assim, o tema principal que você acha, eu acho isso interessante. Você falou algumas coisas aqui, né, de saúde mental, acho que isso obviamente vem de lá. Mas mais do que isso, assim, o que vem na sua cabeça? E até o universo pessoal, assim, o que você acha legal a gente, por exemplo, explorar o lance dessa transformação que você teve? Eu acho que você tem uma história muito legal, muito diferente, né? Eu acho muito legal o jeito que você conecta o storytelling com o seu trabalho, né? Você fala muito eu me transformei, é quase que o meu pai fala, se você não para, a natureza te para, né? Então parece que a natureza te falou, calma. Aí você falou, opa, peraí, deixa eu olhar para as coisas de outra forma.
Então, isso é legal também explorar no conteúdo, você acha que não? É melhor de ficar mais na parte... Não, com certeza, gente. Com certeza. Eu acho que é super importante, só um pouquinho, peraí, deixa eu achar. Ah, tá aqui. Eu acho que isso é super importante, porque é uma coisa que eu acho que eu vou usar muito. Você falou do se você não para, a natureza te para, e isso aconteceu muito comigo, assim. Eu vou falar para vocês, gente. Quando eu fui internada nessa vez do transplante, eu pedi para o meu chefe, porque eu não estava mal quando eu fui internada. Então, eu pedi para ele, eu falei assim, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui esperando, então eu quero ficar trabalhando. E ele me falou, olha, desde que você não passe dos limites, desde que isso não te estresse, se for realmente uma coisa que você quer para passar o tempo, eu não tenho problema. Mas se começar a passar desse limite, aí você me fala e a gente conversa. E eu fui. Só que chegou uma hora que eu já estava com um monte de remédio e tal, que eu não conseguia mais, né, de tomar decisão, não conseguia mais pensar, raciocinar, eu não tinha energia nem nada. E aí eu demorei para soltar. Sabe aquela coisa assim, que parecia que se eu soltasse, eu estava entregando ali, eu já tinha soltado meu filho, minha família já estava no hospital, então se eu soltasse aquilo... E, gente, o dia que eu soltei na sexta-feira, e na semana seguinte foi o transplante. Então foi uma coisa assim que parece assim que... E quando eu soltei, eu fiquei tão tranquila, assim, que eu falei assim, não, tá bom, agora eu não fico mais com aquela coisa, porque eu estava travando as coisas lá dentro da empresa. Eles precisavam de uma resposta, eles precisavam de uma aprovação, então eu nem sempre conseguia fazer no momento que eles precisavam, né? Então, foi muito disso para mim, assim, essa foi uma das coisas. A hora que eu soltei tudo, que eu resolvi tudo, as coisas fluíram do jeito que tinham que fluir. Então, eu acho que sim, a gente precisa usar isso, né? Até porque a gente também, né, falou assim, acho que, né, como você falou, já tive alguns burnouts, eu não sabia. E, de fato, gente, o burnout, né, ele não é quando a gente cai duro no chão, né? Isso daí já é outra coisa, né? Tem todos os sinais. Então, assim, poder associar essas duas coisas, para mim, e mostrar para as pessoas que dá para fazer, mas de uma forma saudável. Ah, de novo, como eu falei, vai ter dia que você vai trabalhar 12, 13, 14 horas? Vai, mas se você está alinhado com tudo aquilo, se o negócio não é estressante, você consegue ir para frente. Mesmo assim, aquilo que eu falo, assim, é o estresse com propósito, né? O problema é quando você está em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, sim, eu acho que a gente pode explorar essa coisa do universo pessoal. Então, estou vendo ali que vocês colocaram, né, a questão da disciplina, que é ter que assumir uma disciplina quando você não tem mais a opção, né? Então, normalmente, a gente tem a opção, no meu caso, né, zerou o negócio. Família, eu colocaria também essas questões do próprio desenvolvimento, que nem sempre eu acho que o desenvolvimento ele é só com curso, com estudos e tudo mais. Eu trago muita coisa, assim, né? Como eu estava falando lá no início, adorava ficar vendo, né? Quando estava lá no hospital, os reality shows do Gordon Ramsay. Muitas vezes eu não estava nem olhando para a comida, eu estava olhando justamente para a reação das pessoas e tal. Então, como é que a gente pode aprender com algumas coisas de entretenimento, com série, com essas coisas, sabe? Flávia, qual o território da Flávia? É branding. O que você acha que seria o seu território de fala? Meu território, eu acho que desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Porque abrange o profissional, mas acho que pode trazer outras coisas também, né? Saúde mental. Tá. Liderança, gestão ou ambas? Ambas. Tá. Universo pessoal. Eu falo sobre branding, mas eu tenho maternidade, comer bem, vinho. O que seria o seu universo, pessoal? Os seus rituais que você gostaria de trazer? Eu acho que tem a questão do trabalho híbrido, morar fora de São Paulo e poder ter qualidade de vida. Sim. Acompanhar o seu filho um pouquinho mais de perto. Sim. Tá numa empresa que você tem autonomia. Eu vejo que você, por mais que seja trabalho, isso é o universo, mas por mais que seja trabalho, é divertido, parece ser divertido. Sim. Tá. Vamos mais para o pessoal agora. Treinar todos os dias de manhã, isso é disciplina, autoamor, autocuidado. Parei por aqui. Gostar de cozinhar. Gostar de cozinhar.
Como é que é esse hábito de cozinhar? É a família junta conversando? Normalmente sim, mas eu também, na verdade, assim, eu gosto de cozinhar sozinha Terapêutico. também. E Sabe, você assim. só cozinha, escuta uma música, como é que Uhum. Cozinho, escuto música, antes eu tomava vinho, agora eu tomo vinho sem álcool. E qual é a sua música, o seu tipo de música? Eu gosto de jazz, de bossa nova, Nova. para cozinhar. Ah, Gosto de coisas assim mais calmas, assim, porque eu não gosto da aceleração, né? Pra já que isso. você tem Irlanda aí no currículo, um folkzinho, não? Adoro, adoro. Também. Eu sou a pessoa do folk também, jazz Ai, folk. adoro. Tá. Por que a gente pergunta isso, tá? Já estou viajando aqui, mas eu vejo conteúdos seus, já que eu quero desenhar a sua persona, né? Uhum. Ai, gente, estava cozinhando ontem, sim, para mim é terapêutico, enquanto escuto folk, blá, e pensando sobre feedbacks, blá, blá, blá. Uhum. Mostra que você ama seu trabalho, fala um pouco sobre você, a pessoa querer te conhecer, porque de tanto que ela vai ler uma coisinha ou outra, nossa, eu já conheço a Evelyn, eu sou próxima Sim. da Evelyn. Então, eu escutei um folk, escutei um jazz e lembrei de você. Vi o Gordon e lembrei de você. Uhum. Então, Exato. a gente não precisa cansar a rede, assim, botando, nem ser tão aberto de colocar fotos do seu filho, sabe? Uhum. Mas Sim. você pode virar e falar, a gente estava numa reunião e tive um grande problema. Meu filho Uhum. estava querendo jogar videogame, Sim. eu tive que interromper, porque é uma criança de 1 ano e 8 meses. Então, assim, se isso for positivo para sua narrativa, a gente vai Sim. trazer. Então, é legal a gente... Gosto. né? Traz um Gosto. pouquinho de vida, né? Mas Sim. por Exato, eu gosto bastante, assim, e eu acho que tem muito conteúdo para explorar nesse sentido, e conforme esse perfil for amadurecendo, né? sim. Então, Mas tem uma coisa aqui, senhora, que eu senti falta. hum, Ai, ai, ai. ai, meu Deus. A senhora falou que antigamente fazia academia pensando na estética, que agora é saúde e tal. Eu tô vendo a Evelyn mãe, a Evelyn executiva, cuidando da saúde para sobreviver. Mas cadê a Evelyn que fazia massagem? Cadê a Evelyn mulher nisso tudo? Ela continua, é que eu não citei, Ela não mas ela voltou. continua. Oi, garoto bonito! Dá oi, filho. Não! Fala oi. Olá, Ele é extremamente simpático, gente. Você não tem noção. ele tem, Essa pessoa nasceu pronta para ser. tem cara de simpático, né? Não, gente, eu super continuei. Na verdade, assim, eu tive que. Foi um processo, né, agora a recuperação disso, porque pensar que o meu corpo ele virou. Eu brincava no hospital, eu falava, gente, eu me sinto um avatar às vezes. Tipo assim, sabe aquela cena do avatar que ele está sendo preparado lá, os avatares? Eu falava, eu me sinto um avatar. Então, até eu recuperar, né? A autoestima, até assim, cabelo que caiu, tava assim, tudo, né? E aí, não, filho, aqui não pode mexer. Então, eu voltei a fazer, né, as massagens, as drenagens, me cuidar. Então, uma das primeiras coisas que eu pedi para o meu médico foi para poder fazer. Eu falei, gente, eu preciso ir no salão fazer cabelo, cortar e tudo mais, porque realmente eu preciso. Comprar roupa, por exemplo, não estava podendo ir no shopping, não comprava pela internet, provava em casa e tal. Então, por exemplo, eu não voltei a trabalhar ainda, mas eu já tenho todo um processo, por exemplo, do que eu quero que seja a minha imagem pessoal quando eu voltar. Ótimo. Porque Legal, isso é bom. quando eu estava, né, nesse processo da gravidez, que muda todo o corpo, e depois que eu estava doente, então sabe aquela coisa assim, quando você até sente assim, parece que você não liga muito para as coisas, isso me pegou muito, porque eu sempre gostei disso, né? E agora não, agora parece que voltou com tudo, então sim, Que está ótimo, aí. que ótimo, que ótimo. Bom, importante. Eu não sei se se a gente vai por esse caminho, mas é bom ouvir, deixar aqui gravadinho na nossa Sim, IA, contado. sim, perfeito. Então é cabelo, já está pensando na nova imagem. Sim, exatamente. Uma imagem muito mais que me posiciona muito mais assim, literalmente como uma executiva, sabe? Porque aquela coisa do sentir, às vezes, que eu sou muito menina, eu acho que às vezes, e não quero tipo de roupa, mas eu acho que assim, sabe aquela coisa quando você se adequa ao normal, ao que tá todo mundo usando.
quando eu falo assim, opa, peraí, eu podia, né, em alguma ocasião tá ali, não, coloca um terninho e tudo mais, porque o pessoal ficava muito naquela coisa assim, do tipo, não, agora tem o home office, quando vem de tênis, não sei o que lá. Tá tudo bem ir de tênis, mas tem situações que não. Mas veja, né? você... Aí não é brand up, mas já vamos lá. Brand up os estilos universais, né? Tem o esportivo, tem o sexy, tem o romântico, tem o casual, tem mais um que eu não tô... o clássico. Pelo que eu vi das suas fotos, eu te vejo muito clássica romântica. Sim. O clássico romântico, ele é muito associado a um perfil mais cuidador, a um arquétipo e tal. Que eu não devia estar falando isso, mas a senhora hoje mudou de arquétipo aí na sua jornada, tá? Já teve uma mudança de arquétipo. Então, assim, eu hoje te vejo mãe, extremamente business, extremamente humana. Eu colocaria um pouquinho do clássico acima do romântico. Sim. E fica mais executiva e menos, sabe? Gosto. Só isso. Eu não mudaria o seu perfil eu só apagaria um pouquinho o romântico. Perfeito. Eu acho que é isso, sim. Florinha, brinco de pérola, você tem você mais meiga, você fica mais clássica. Sim, perfeito. Eu Gosto também. Chique e refinado. Sim, exato. Gosto. É com uma imagem que comunica aquela coisa, né? Quando você tá ali, todo mundo sabe que você tá ali, né? Eu sou também clássica, só que hoje eu tô um pouquinho urbana, sensual. Sim. Sim. Não, e é isso, assim, eu acho que tinha essa coisa, né? Justamente, como eu falei, a gestação e tal, foi tudo meio que se perdendo nesse sentido, e essa coisa de, não, mas quando vai para o office, essa coisa do usa tênis, daí, como eu acabei ficando doente depois, lembra aquela coisa, parece assim que você soltou, mas eu gosto do estilo clássico. Conforto, você pode ficar que nem eu tô hoje, ali na porta, uma sapatilha preta baixa. Sim. Pronto, exato. Confortável que nem tênis e é clássico. Exato. Né? Se for redondinho, romântico, o pontudinho é mais clássico. Eu gostei. Eu também, senhora. Ótimo. Estamos sempre super alinhados, gente. Tá bom, mas isso tudo a gente vai colocar no plano, tá? Tá bom. Largada mesmo. Tá ótimo. Somos muito cumpridores do horário, rapaz. Eu sou, muito bem. E o disciplinado. Então tá jóia, foi um prazer. Agora eu preciso que você coloque no nosso grupo 5 nomes e um pouquinho do que eles representam, são na tua vida, para a gente entrar em contato e fazer as perguntas. Eu e Rafa, nesta semana, vamos fazer as perguntas e mandamos para você validar e fazer os comentários, tá bom? E aí, semana que vem, a gente já marca uma próxima reunião. Tá bom. Mas deixa ir acontecendo essas entrevistas para a gente definir o dia da reunião 3. Tá bom, perfeito. Vou mandar para você já. Então tá bom. Prazer falar com vocês. Prazer foi todo meu, gente. Um beijo. Tchau.